Esse é o seminário sobre bursite e tendinite do ombro, para a disciplina de morfologia aplicada à clínica, então MAC, né? E é isso, tá tranquilo. Acho que tá todo mundo ansioso. Essa é a apresentação do seminário, cujo nome é Bursite e Tendinite do Ombro, para a disciplina de morfologia aplicada à clínica, do módulo A5, de anatomia. A docente é a professora doutora Cristiane Araújo, o monitor é o discente Manuel Messias, e o grupo é composto pelos seguintes alunos: Arthur Diógenes, Laís Fernanda, Luísa Helena, Maurício Moura, Maxwell Lucas, Pamela Micaeli, Rafael Silva, Ricardo Antônio, Tuane Yasser, Caio César e Jean Muhammad. Passar para o próximo, por gentileza. Então, nós vamos tratar aqui, antes de abordar a questão da tendinite da bursite, propriamente dito, vamos tratar do ombro e as suas bases anatômicas, né? Então, a região do ombro, a título de anatomia óssea, ela vai ser composta basicamente de 3 ossos, que é a escápula, a clavícula e a epífise proximal do húmero. Pode passar para o próximo, por gentileza, Laís. Falando sobre a clavícula, como está mostrado aí na figura, o que é importante dizer é que a clavícula ela é dividida em partes. O corpo da clavícula, que é a parte maior dela, como está aí, a metade medial dele é convexa anteriormente. Nós temos a extremidade external, que vai ser aquela que vai se articular com o manubro do externo, né? E nós temos a extremidade acromial, e ela vai se articular com o acromo da escápula. As funções da clavícula são de suporte, proteção e transmissão. O suporte dela, ela tem suporte rígido e imóvel. Por quê? Porque ela vai suspender a escápula e a parte livre do membro, né? Então, ela vai dar uma liberdade de movimento para o membro superior. E por ela ser móvel, ela vai se mover sobre a parede torácica, que é a articulação escápulo-torácica, que vai, por ser articulação, vai aumentar a amplitude de movimento desse membro. Ela também tem uma função de proteção, porque ela vai formar um dos limites ósseos do canal cérvico-axilar. O que é esse canal? É a passagem entre o pescoço e o braço. E ela vai servir de proteção, por quê? Porque tem um feixe neuromuscular que passa por essa região e que supre os membros superiores. E a transmissão dela é importante porque ela vai transmitir os choques dos membros superiores para o esqueleto axial. Um outro ponto importante falar é que ela tem face superior e inferior. A parte inferior, mais importante, ela tem uma região chamada tubérculo conoide, que vai ser o ponto de inserção do ligamento conoide e da parte medial do ligamento córaco-clavicular, que vai ser abordado aí em detalhes pelo Rafael. E tem a linha trapezoide também, que vai ser ponto de fixação de um outro ligamento, que é o ligamento trapezoide, e a parte lateral do ligamento córaco-clavicular. Pode passar, por gentileza, pro próximo. A escápula. A escápula ela é um osso que tem as características de ser plano, triangular, e ela vai se localizar na face posterolateral do tórax. Ela então vai estar sobreposta aí das segundas às sétimas costelas. Ela tem faces posteriores e face costal. Margens dela, ela vai ter margem anterior, superior e medial. E nas vistas, né, ela tem a vista lateral, posterior e anterior. O que é importante nas vistas? Na vista lateral da escápula vai ter a cavidade glenoidal, que é justamente a cavidade que vai se articular com a cabeça do húmero, e vai formar a articulação gleno-humeral.
e nesse tubérculo, e na cavidade glenoidal, e também tem um tubérculo infraglenoidal e o supraglenoidal. O infraglenoidal vai ser ponto de inserção da cabeça longa do músculo tríceps braquial, e o tubérculo supraglenoidal vai ser o ponto de inserção da cabeça longa do músculo bíceps braquial. Parte posterior vai ter a espinha da escápula. Outro ponto importante de falar é que ela tem 3 processos importantes, que é o acrômio, a espinha e o processo coracoide. O processo coracoide ele é semelhante a um bico de corvo e ele fica acima da cavidade glenoidal. Pode passar, por gentileza. Em relação à epífise proximal do húmero, que faz parte do ombro, ela vai consistir basicamente de cabeça, colo anatômico, tubérculos maior e menor e o colo cirúrgico. A cabeça vai se articular, como foi dito, com a cavidade glenoidal da escápula, então ela vai formar essa articulação, né? O colo anatômico ele é bem curto, fica entre a cabeça e o tubérculo maior e menor, na região lateral, e entre a cabeça e o corpo na região medial. Os tubérculos maiores e menores são proeminências, né? Na extremidade proximal do húmero, e eles vão ser ponto de inserção de 4 músculos do manguito rotador da articulação do ombro. O tubérculo maior vai ter 3 faces de inserção de músculos, e o tubérculo menor vai ser o ponto de inserção do músculo subescapular. O colo cirúrgico tem esse nome, né, justamente porque é um local de fratura mais frequente, porque é mais frágil que as outras regiões proximais do húmero, e ele é importante também por quê? Porque ele é um local de passagem do nervo axilar e da artéria circunflexa posterior do húmero. Então, geralmente, se tem uma fratura nessa região, é lesionado, tem que ter cuidado para ver se o nervo axilar ou a artéria circunflexa pode ter sido lesado também. É importante notar que ele é localizado na parte proximal estendida do húmero, então ali na cabeça, no colo anatômico e no tubérculo, e entre o corpo também. Outro ponto importante de ser dito é que ele tem o súculo intertubercular, que vai separar o tubérculo maior do tubérculo menor, e vai ser o ponto que vai ser passado o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial. E ele tem um espessamento, né? E esse espessamento tem uma margem lateral e medial. A margem lateral vai ser a inserção do músculo peitoral maior, e a margem medial vai ser a inserção do músculo latíssimo do dorso. E com isso, finalizo minha parte e passo a palavra para o colega Rafael. Bom, eu vou dar continuidade aqui, pessoal, falando um pouco agora sobre os músculos do ombro. Bom, como está mostrado na figura aí em verde, a gente tem o deltoide, que é o mais superior, né, o mais externo ao ombro. Não tem relação direta com os músculos do manguito rotador, mas também é um músculo ali da região do ombro, certo? Falando do deltoide, ele tem a sua origem na margem inferior da espinha da escápula e na margem lateral do acrônio. Ele é inserido na tuberosidade deltoide do húmero e é inervado por C5 e C6. Então, a principal ação desse músculo é a adução do braço até mais ou menos uns 15 graus. Pode passar, Manuel, por favor. Aí, depois, a gente tem aí os 3 músculos que fazem parte especialmente do manguito rotador, que abraçam a articulação, que é a mais móvel do corpo. Então, desses 3 músculos do manguito rotador fazem parte o subescapular, o supraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor, que são os 4 músculos do manguito rotador. Falando sobre o músculo subescapular, então, ele tem origem nos 2 terços mediais
da fossa subescapular. A inserção dele é inserido ali, como o Ricardo falou dos acidentes, é inserido no tubérculo menor do úmero e ele é inervado pelos nervos subescapulares superiores e inferiores, de C5, C6 e C7. E eles fazem ação de rotação interna. Aí depois a gente poderia falar ali, conforme está mostrado na figura, do supra do supraespinhal. Supraespinhal. Bom, ele tem a origem nos 2/3 mediais da fossa supraespinhal da escápula, na fáscia profunda e na face profunda que envolve o músculo. Ele é inserido na parte, como eu posso dizer isso? Na face superior do tubérculo maior do úmero, isso. Face superior, na parte de cima, né? É inervado pelo nervo supraespinhal e a função dele é rotação externa, tanto dele quanto desses outros, do infraespinhal e do redondo menor também. Eles são músculos antagonistas com o subescapular que eu falei anteriormente. Então, o infraespinhal, continuando aqui, o infraespinhal, ele também tem origem, assim como o supraespinhal, a origem dele é bem parecida, nos 2/3 mediais da fossa infraespinhal agora, da escápula, e na faixa profunda que envolve o músculo. A inserção dele é uma inserção mediana, como o supraespinhal está na parte de cima, na parte média do tubérculo maior do úmero. Também é inervado por C5 e C6 do nervo supraescapular. Como eu disse antes, a função principal dele é a rotação externa. E para terminar a minha parte com relação à musculatura do ombro, tem o redondo menor, que é o último dos 4 do manguito rotador. Ele tem a origem nos 2/3 superiores da parte achatada do osso na face posterior da escápula e na borda lateral da escápula também. A inserção é inserido na face inferior da superfície posterior do tubérculo maior do úmero. Então, ele é o que está mais embaixo ali, como está mostrado na figura aqui do lado direito. Ele é inervado pelo nervo axilar de C5 e C6 e também faz parte da rotação externa do ombro. Tá? E aí eu termino minha fala e passo adiante para o próximo colega. Então, dando continuidade aqui à apresentação das bases anatômicas do ombro, eu vou discorrer um pouco sobre os ligamentos que vão compor essa estrutura. Primeiramente, eu gostaria de começar a minha fala explanando um pouco sobre a articulação do ombro, né? Que vai depois ser melhor detalhada pelo colega Jean, que vai vir logo após. Então, essa articulação do ombro ela vai ser de grande importância para o nosso organismo devido à sua amplitude de movimentos. É a articulação que mais tem amplitude de movimentos no organismo humano. Logo, né, então, para que sua estrutura óssea que compõe essa articulação seja interligada, se faz necessária a presença de ligamentos. Os autores Benjamin e House, eles vão definir os ligamentos como sendo estruturas especializadas que vão ligar os ossos entre si, promovendo a estabilidade das articulações e vão servir também de guia, né, para o movimento articular. Eles são peças constituídas de tecido conjuntivo denso,
compostas por fibras colágenas que vão fornecer uma alta resistência à tração, que vai ser muito necessária para fazer com que as estruturas ósseas se mantenham no local durante a movimentação. No ombro, os ligamentos glenohumerais, que a gente já está vendo aí no slide, eles vão ser responsáveis pelo fortalecimento da face anterior da cápsula articular. Eu vou ter um outro ligamento que eu vou descrever melhor mais à frente, que é o coracomeral, que ele vai fortalecer a cápsula articular superiormente. Esses dois ligamentos, eles são ligamentos intrínsecos. O que isso quer dizer? Que eles vão fazer parte da membrana fibrosa da cápsula articular. Então, nesse primeiro slide aí, esse primeiro ligamento apresentado é o glenohumeral. Características do ligamento glenohumeral. Eles são 3 faixas fibrosas. Alguns anatomistas vão dividir essas 3 faixas fibrosas aí em ligamento glenohumeral superior, ligamento glenohumeral médio e ligamento glenohumeral inferior. Entretanto, outros autores trazem somente como ligamento glenohumeral. Ele vai se irradiar lateralmente e inferiormente a partir do lado glenoidal, no tubérculo supraglenoidal da escápula, e vai se fundir distalmente a membrana fibrosa da cápsula, quando esta se fixa ali ao colo anatômico do úmero. O próximo ligamento, por favor, muda esse slide aí, Manuel, obrigado. O próximo ligamento, então, apresentado, que está à esquerda aí, é o ligamento coracohumeral. Esse ligamento ele vai se apresentar com uma faixa fibrosa larga e forte, que vai da base do processo coracoide até a face anterior do tubérculo maior do úmero. E ao lado aí, a gente vai ver o ligamento coracoacromial. Para a gente falar do ligamento coracoacromial, a gente tem que entender a estrutura que está composta aí, que é o arco acromial. Esse arco acromial, ele é uma estrutura extrínseca e protetora. Ele é formado pela face inferior lisa do acrômio e o processo coracoide da escápula. E o ligamento coracoacromial é a estrutura, o fibrose, constituída por tecido conjuntivo fibroso, que vai estar entre o processo coracoide e o acrômio. Por favor, pode passar, Manuel? Obrigado. E por último aí, para encerrar os ligamentos que compõem a estrutura do ombro, né, a gente vê o ligamento transverso do úmero. O ligamento transverso do úmero, ele vai ser uma faixa fibrosa e larga que vai seguir o tubérculo do tubérculo maior do úmero, que foi citado pelo Ricardo lá, até o tubérculo menor do úmero, e vai transpor o sulco intertubercular que existe aí. Qual que é a importância dele? Ele vai converter esse sulco em um canal, que vai ser responsável pela manutenção da bainha sinovial e do tendão do músculo bíceps braquial no lugar durante o movimento da articulação. Então, nós vemos que, a partir disso, a gente pode notar, né, que os ligamentos eles são peças anatômicas muito importantes nas articulações, porque vão ser as estruturas responsáveis por fixar no local adequado as estruturas ósseas durante a movimentação. Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação e vou passar para o meu colega Jean, para ele estar falando um pouquinho sobre a articulação glenohumeral. Tá certo, obrigado. Então, dando continuidade, que o colega Rafael falou, então gostaria de falar um pouquinho sobre a articulação do ombro, especificamente de articulação glenohumeral. Então, na verdade, a articulação glenohumeral é a articulação mais flexível do corpo humano. Então, graças aos seus numerosos ligamentos e os músculos,
ela é também uma articulação em bola e soquete, bastante forte e fisicamente poderosa. Então, a articulação do ombro consiste na cabeça humeral e no soquite, cavidade glenoide. O soquite é a parte da lâmina do ombro e é alargado pelo lábio glenoidal, um lábio de fibrocartilagem. A cápsula articular que envolve completamente a cavidade é reforçada por diversos ligamentos, né? Como o nosso colega Rafael explicou. Então, desculpa. Na verdade, nessas funções, né, nos movimentos, então, ele permite tanto a rotação interna quanto a externa, né, da cabeça humeral, e além disso, a adução e retroversão. Então, muito obrigado. Eu passo a palavra para o próximo colega. Obrigado. Então, agora, eu vou continuar nosso raciocínio, feito aqui na nossa apresentação, agora em relação à vascularização do ombro, e em específico em relação ao suprimento arterial. Aqui vocês podem ver que existe uma artéria bem maior. Essa artéria principal, que na verdade vai ser a principal do ombro, é a artéria axilar. Ela vai ter origem na artéria subclávia, e ela vai basicamente na margem lateral da primeira costela, e ela vai se inserir, vai entrar na região do ombro, em específico na margem inferior do músculo redondo maior. Isso. E em específico essa artéria subclávia, ela vai ser um importante vaso na região do tórax, porque ela vai através dessa artéria axilar, ela vai ser responsável pelo suprimento do membro superior, assim como partes através de seus ramos, da cabeça e do pescoço. É importante falar que o manubrio aqui está escondendo, mas a artéria subclávia, quando ela termina seu trajeto, o seu lado esquerdo atinge o arco da aorta e o seu lado direito vai surgir pelo tronco braquiocefálico. Então, quando essa artéria subclávia, ela atravessa a borda lateral da primeira costela, ela se transforma na artéria axilar, que é a principal, que vai ser a principal para o nosso suprimento do nosso ombro. Então, como eu já falei, essa artéria ela vai fornecer sangue para o ombro e para o braço, né, através dos seus ramos. E a artéria axilar ela vai ter basicamente 6 ramos principais, divididos em 3 partes. A primeira parte ela vai se localizar entre a margem lateral da primeira costela e a margem medial do músculo peitoral menor. Basicamente vai ser envolvida por uma bainha axilar, né? Basicamente ela é proveniente da fáscia cervical. E nessa primeira parte, dá para observar aqui, que vindo mais para baixo, tem o primeiro ramo, que é a artéria torácica superior. Na segunda parte, ela é localizada posteriormente em relação a esse músculo peitoral menor, e ele vai ter 2 ramos, o toracocromial e a artéria torácica lateral. A terceira parte, ela vai partir da margem lateral do músculo peitoral menor até a margem inferior do músculo redondo maior. Então, a gente tem essa divisão dessas 3 partes. E nessa terceira parte, existem também, no caso, 3 ramos. O primeiro ramo, que é a artéria subescapular. O segundo, que é a artéria circunflexa anterior do húmero. E também a posterior, que até já foi citado anteriormente nessa apresentação. Pode passar. Aí vocês vão perceber que existe a conformação da vascularização de uma forma mais completa. A artéria torácica superior, ela vai ser responsável por anastomazar com a artéria intercostal e a artéria, ou na verdade existe uma variação em relação a isso, mas pode também se anastomazar com a torácica interna. A toracoacromial, ela é um tronco bem mais largo e curto, e ela vai se dividir em ramos, que é o deltoide, peitoral, clavicular e acromial. E aí a gente tem também a artéria torácica lateral, que ainda vai fazer parte da segunda parte da artéria axilar. E nessa terceira parte, a gente viu que tem a artéria subescapular. Essa artéria subescapular, ela vai se dividir nas artérias circunflexas da escápula e a tóraco-dorsal.
Em específico, uma coisa importante para a gente perceber, as artérias circunflexas do úmero, elas vão circundar o colo cirúrgico. Então, quando existem lesões ou traumas nessa região, essas artérias sendo afetadas, pode haver um processo de necrose nessa região, prejudicando todo o processo de mobilidade, uma vez que essas artérias elas são responsáveis também por nutrir os músculos. Então, é importante falar também que essa artéria do braço, a artéria braquial, ela é basicamente uma continuação da artéria axilar, porque a vascularização do ombro é dessa forma. Existe a artéria subclave, a artéria axilar, e mais nessa região ocorre, ela basicamente muda o nome para a artéria braquial, e nessa fossa cubital, nós temos a sua divisão entre a artéria ulnar e a artéria radial. Pode passar. Certo. Aí nessa imagem, é basicamente para ser observado melhor essa região posterior, né, da escápula. E o interessante ver aqui é o espaço quadrangular, porque basicamente é nesse espaço em que passa o nervo axilar e a artéria circunflexa posterior. E quando ocorre alguma lesão, algum trauma, grande parte da acessibilidade, né, provida pelo nervo axilar e a nutrição provida pela essa artéria são prejudicados, justamente nessa articulação do ombro. Pode passar. Bem, agora eu vou especificar um pouco em relação à drenagem venosa. A gente sabe que as veias, elas geralmente vão acompanhar as artérias, e não é diferente em relação ao ombro, em relação ao membro superior de forma geral. Então, a principal veia é a veia axilar, que vai nutrir tanto o ombro quanto responsável por fazer essa drenagem do braço também. Ela vai se iniciar na margem inferior do músculo redondo menor. Ela vai ser formada pela veia basílica e cefálica. E, basicamente, ela vai ser o resultado de um acúmulo de veias tributárias durante todo esse membro superior. Pode passar. Pode passar. Pronto. Em relação à drenagem linfática, normalmente isso não é um ponto muito destacado, mas existe um significado clínico muito importante na drenagem linfática, porque o tecido conjuntivo fibroadiposo dessa região axilar, ele contém vários linfonodos. E esses linfonodos estão interligados. Eles são divididos em 5 grupos principais. O primeiro é o peitoral, que ele é mais anterior e vai drenar o linfa da parte torácica e da região da mama. Tem o grupo subescapular, ele é posterior e vai drenar a parede torácica posterior e a região da escápula também. E aí, o terceiro grupo seria o humeral, ele é mais lateral e por isso vai filtrar a linfa, no caso, drenar a linfa dessa região. E específico, os linfonodos humerais da região do membro superior quase que completamente, e aí exalta-se sua importância. E esses 3 grupos, os seus vasos efetores, eles passam para os linfonodos centrais, os quais os vasos linfonodos, que você pode observar aqui na imagem, passam para os linfonodos apicais. Esses linfonodos apicais, eles basicamente vão drenar a linfa de quase toda essa região e vão desembocar no tronco linfático subclávio e, após isso, ao ducto linfático direito. Certo. Aí pode-se observar aqui nessa região. E um significado clínico muito legal não, mas muito interessante, é que se ocorre algum processo ocorre um processo canceroso na região da mama, através da metástase, esse câncer pode se disseminar através desses linfonodos, porque vai alcançar os linfonodos, o sistema venoso e acabar alcançando outras regiões do corpo. Pode passar. Já finalizando aqui minha fala, eu vou falar um pouquinho em relação à inervação. O ombro, ele vai compreender uma região muito importante, que é o plexo braquial. O plexo braquial, ele basicamente vai ser o local de origem da maioria dos nervos do membro superior. Ele vai ser composto por uma rede nervosa e vai se originar na região do pescoço até a axila. Aqui pode-se notar que tem a primeira imagem, ela é mais de uma forma geral, né, do ombro até em relação à articulação. E na segunda imagem pode-se notar já o plexo braquial como um todo. As raízes do plexo braquial, eles vão se originar
dos 4 últimos nervos cervicais, de C5 até o C8, e do primeiro nervo torácico, o T1. E aí, basicamente, a gente nota aqui que tem os ramos anteriores, certo? E aí, esses ramos anteriores, alguns vão se unir, como, por exemplo, o C5 e o C6, eles se unem e formam os troncos. Aí tem o tronco superior, médio e inferior. Após isso, temos a formação das divisões. Nessas divisões, existem a formação da região anterior e posterior. Então, basicamente, a gente tem o tronco superior. O tronco superior vai ser dividido em anterior e posterior. O médio, anterior e posterior. E o inferior, anterior e posterior. Os anteriores se unem e formam essa fascícula lateral. Os posteriores formam essa região posterior. E a média, ela se forma a partir da anterior desse tronco inferior aqui. E a partir disso, a gente vai ter a formação de todos esses ramos, de todos esses nervos periféricos que vocês podem notar aqui. O nervo musculocutâneo, o nervo axilar, que nesse caso que a gente está falando em relação à articulação do ombro, é o mais importante, porque vai ser ele responsável por provocar essa inervação sensitiva. E aí a gente tem também o nervo radial, o nervo unal, o nervo mediano. Pode passar. E agora, para finalizar mesmo a minha fala, é interessante notar o resultado dessa inervação. Aqui a gente vê de uma forma bem mais geral, já analisando os nervos periféricos. E nessa segunda imagem, a gente percebe os dermátomos. Os dermátomos são áreas da pele em que os nervos sensoriais de cada região têm uma mesma raiz. E aí, no caso, a gente tem a raiz, o de C5, o T1, o T7. Então, é muito interessante analisar o resultado dessa inervação. É isso. Pode passar para a próxima pessoa. Então, depois dessa ótima explicação de todos os meus colegas sobre a anatomia assim, do ombro, entraremos no tema do seminário, que é bursite e tendinite do ombro. Pode passar, Manuel. Primeiramente, eu vou falar sobre os artigos base em que me embasei para esse seminário, além dos livros que foram utilizados. Os 2 artigos que foram utilizados para essa apresentação Tendinite do manguito rotador e suas relações com atividades laborais, que foi uma revisão integrativa publicada em 2016 na revista Expressão Católica de Saúde. Já o outro artigo foi Síndrome do Impacto, suas considerações de bursite e tendinite do supraespinhoso e cabeça longa do bíceps, além dos livros de anatomia do Nitter e também o Atlas de Anatomia Humana do Sobota. Quando a gente vai falar de bursite, a gente tem que entender primeiro o que é uma bursa. Olhando aqui na imagem, dá para ver a bursa subacromial. Mas, quando a gente vai falar de bursa, a gente tem que entender que ela é uma bolsa serosa que possui líquido sinovial. Essa tem a função de facilitar o deslizamento dos ombros, ali dos tendões dos ombros, tanto facilitando assim a musculatura, evitando aquele impacto que acontece entre eles, caso não tivesse esse líquido, essa bolsa sinovial, essa bolsa serosa, né? A gente tem 3 bolsas no ombro, seria a bolsa subacromial, que está aparecendo na imagem. Temos a bolsa subcoracoide, que fica abaixo do processo coracoide, como bem foi citado aqui na parte anatômica do ombro. E a gente tem a bolsa subdeltoide, que fica ali abaixo do músculo deltoide. Entretanto, quando a gente vai falar de bursa subacromial e subdeltoide, a gente vê algumas diferenças, como se pode dizer, em livros, porque elas consideram, na maioria das vezes, como a gente pode até ver nessa imagem que está sendo apresentada, que a bolsa subacromial, ela é como se fosse uma continuação da bolsa do subacromial junto com a bolsa subdeltoide. Eu peço que o Manuel passe para a próxima imagem, que a gente consegue identificar isso. Na imagem anterior, a gente tinha somente a bursa, né, subacromial. Já nessa imagem, a gente consegue identificar as 3 bursas, a bursa subdeltoide, a bursa subacromial e a bursa subcoracoide. Então, isso varia muito
de artigo e de livro anatômico que você vai encontrar. Mas o que é a bursite? Ela é inflamação da bursa e, na maioria das vezes, ela é falada como a causa, e isso está muito errado, o que não é correto. Ela é a consequência de algo errado que está acontecendo no ombro. Na maioria das vezes, pode ser uma doença, como eu bem citei, que é a síndrome do impacto, não vou entrar muito nela, porque não é o caso, mas também a gente tem traumatismos no ombro e esforços repetitivos que levam à bursite. Um dos sintomas mais característicos são a dor de tipo inflamatório, lógico, ali na face anterolateral, e a gente tem algumas classificações também dentro da bursite. Nós temos a bursite aguda, característica, e nós temos as bursites crônicas, tanto dividida em primária e secundária. A primária é bem clássica da gente entender o que acontece nela. São mudanças ali degenerativas que levam a essa bursite crônica primária, especialmente no músculo supraespinal, como já foi falado pela parte anatômica, e na articulação acromioclavicular. Já a bursite crônica secundária, ela geralmente é causada pela ruptura do ligamento córaco-humeral medial. Então, essa é uma das características da bursite. Pode passar. Já quando a gente vai falar de tendinite, primeiro a gente tem que entender o que é o tendão. Um tendão ele é um cordão fibroso que, na maioria das suas vezes, ele vai fazer a inserção do músculo ao osso. E não diferente da bursite, a tendinite é uma inflamação do tendão. E quando a gente fala do ombro, os tendões que serão assim, mais inflamados serão os tendões do manguito rotador e o tendão da cabeça longa do bíceps. Então, nessa imagem, a gente fica bem claro para a gente, né, os tendões ali do bíceps e do manguito rotador, que são aqueles músculos que já foi bem falado, que é o supraespinhal, infraespinal, subescapular e redondo menor. No caso da tendinite, o tendão mais afetado ali do manguito rotador, a gente classifica ele como supraespinhoso, que é esse que está marcado aí na imagem. Ele é o tendão mais afetado, principalmente pela causa das movimentações, do trabalho diário, o esforço excessivo, que na maioria das vezes vão acarretar sobrecarga, né? Provocada não só pelo trabalho excessivo, mas também por determinadas modalidades desportivas. No artigo em si, ele trabalha esses esportes como overheads, são acima da cabeça, seria a tradução, que vai provocar pequenos traumatismos, tensão muscular ao extremo, que vai levar à inflamação do tendão em si. Nós também, como a bursite tem suas classificações, nós temos algumas classificações da tendinite, só que essa é classificada dependendo do local da incidência. Quando a gente fala em entecite, a gente está falando de uma tendinite ali na inserção. Quando a gente fala de tenossinovite, a gente fala de uma inflamação da bainha sinovial tendínea. Quando a gente fala de uma peritendinite, a gente fala de uma inflamação da junção músculo-tendínea. E também temos uma tendinite ossificante. É quando ocorre aquela ossificação da inflamação, geralmente com depósito de cristal de hidroxiapatita. Geralmente, os sintomas são parecidos com o da bursite, que é essa dor, geralmente na face anterolateral, de articulação, que pode ser agravada enquanto está dormindo ou quando realiza um esforço, e as causas também são muito parecidas. Por isso, é necessário a parte diagnóstica dos exames para para diferir o que está acometendo ali a parte do ombro. É isso, e agora eu passo a palavra. Obrigado.
Boa noite, pessoal. Eu queria pedir desculpa aí. Posso continuar, Manuel? Dando continuidade à apresentação, eu vou falar do diagnóstico, que, como o Maurício mesmo comentou, é de suma importância para esse tipo de patologia. E o diagnóstico ele deve ser feito com a anamnese bem detalhada, contando a história clínica do paciente, um exame físico que conta com a inspeção e palpação, também feito de forma bem feita, e completando tudo isso com exames de imagem. Pode passar. A anamnese, como eu já havia comentado, ela deve ser bem detalhada, contando com alguns questionamentos, como qual é a limitação funcional do paciente, os sintomas que se limitam a apenas uma região, ou se limita a uma extensão maior do que a região, para ser observado se estão afetando outras estruturas, como nervos, e por aí causar sintomas no braço ou até mesmo na mão. E se os sintomas eles evoluíram de uma forma gradativa, se foi algo que apareceu de forma repentina, se foi uma dor que surgiu de forma repentina, se houve alguma injúria ou algum ferimento ou lesão na região do ombro, e qual foi o mecanismo que ocasionou isso, se foi por uma lesão de esforço repetitivo, né, que também pode acontecer. Até porque a bursite e a tendinite também são consideradas patologias, né, do sistema osteomioarticular relacionadas ao trabalho. E investigar também os problemas anteriores, se existia alguma patologia prévia ou se existia algum outro problema que viesse a ocasionar isso aí, alguma alteração corporal. Pode passar. No exame físico em si, é necessário iniciar com a inspeção. E para que essa seja feita, é necessário que o paciente esteja desnudo, a área que vai se avaliar. Como a gente está falando do ombro, é necessário que os dois ombros estejam desnudos. Para quê? Para que essa inspeção seja bem feita. E seja feita também uma vista anterior e uma vista posterior. Pode passar. A inspeção, ela vai ocorrer primeiramente de maneira estática, quando o paciente vai ser observado a simetria, vai ser olhado a questão dos sintomas, onde há a localização da dor, se há presença de cicatrizes, se há alteração de coloração na região onde o paciente relata sentir dor, se vai haver alguma alteração na forma muscular, ou mesmo alguma deformidade, e procurar pelos sinais de inflamação, né? Normalmente o paciente, quando vem de uma patologia dessa forma, ele vem apresentando dor, então procurar se houve algum trauma, se há algum edema, algum eritrema, né? Pode passar. Em uma segunda fase de inspeção, seria uma inspeção dinâmica, onde vamos observar o paciente realizando os movimentos feitos pela articulação, se ele está sendo feito de forma normalmente, se a amplitude do movimento ela é normal, a amplitude ativa, a gente vai ter que solicitar que o paciente faça a movimentação, observar se vai haver ou não a presença de dor, examinar os dois lados também, simultaneamente, para ver a diferença de um lado ou outro, observar o normal, o que seria o normal do paciente, né? E observar não só a amplitude de movimento, mas como também a velocidade com que o movimento é realizado. Daí a importância de se conhecer também as estruturas anatômicas, né? E a anatomia funcional, como foi bem relatado pelos nossos colegas anteriormente. Pode passar. Em uma segunda parte do exame, uma outra parte do exame físico, a gente vai ter a palpação. E é aí onde o médico ele vai realmente tocar no paciente, vai observar, vai palpar a questão, vai pesquisar se a temperatura vai estar normal. Normalmente, em processos inflamatórios, a temperatura tende a aumentar. Se vai haver um ponto doloroso, o edema, como é que vai estar, se vai ter edema, se não vai ter edema, que já foi visto na parte anterior da inspeção, e se esse edema como é que ele vai se apresentar para a gente, né? Vai avaliar também a questão de força, ele vai impor determinadas limitações ao paciente, e o paciente vai ter que vencer essas limitações, e aí testar a força do membro, testar os diferentes graus de movimento também, vai realizar manobras
provocativas específicas relacionadas para a patologia. Aqui, no caso, eu estou falando do conjunto, né, dos testes ortopédicos, que a gente chegou a comentar numa das monitorias. Pode passar. Vou passar a palavra para os meus outros colegas, vão continuar aqui. Então, com relação aos testes ortopédicos, eles são utilizados para identificar e avaliar a presença de síndromes ou disfunção, ou seja, ele vai avaliar ali a funcionalidade e integralidade do membro, né? Nesse caso, os testes ortopédicos que a gente vai apresentar aqui, vão ser a respeito dos do ombro, né? Um dos testes que podem ser feitos é esse teste da lata vazia, que vai ser utilizado ali para avaliar a integridade do músculo supraespinhoso, né? E como que ele é feito? O paciente, ele vai ficar em pé, com ambos os ombros abduzidos 30 graus, também o ombro vai estar abduzido horizontalmente 30 graus e também rotado medialmente, de modo que o polegar do paciente vai estar apontado para baixo, assim como está na figura, né? A partir disso, o examinador ele vai aplicar ali uma resistência contra o movimento ativo do paciente que ele vai estar fazendo para elevar o músculo, né? Em caso de fraqueza ou então algum relato de dor, aí deve-se suspeitar de um comprometimento do músculo supraespinhoso, né? E aí, com isso, né, esse comprometimento do músculo, ele pode ser um resultado ali de um comprometimento nervoso, e a dor relatada, ela pode ser indicativo, né, de uma tendinite ou então de impacto ali naquela região. Pode passar. O outro teste também pode ser feito é o teste de Ergasson, que ele vai ser feito ali com o paciente sentado, né, e com o cotovelo flexionado 90 graus e estabilizado junto ao tronco, né, o ombro estabilizado junto ao tronco. O antebraço ele vai ficar ali em pronação e o examinador ele vai fazer o apoio de uma das mãos dele no antebraço e a outra ali na porção proximal do húmero do paciente, ali próximo do sulco intertubercular. A partir disso, o examinador ele vai aplicar também uma resistência contra o movimento do paciente de fazer a supinação do antebraço e a rotação lateral do húmero. Caso seja relatado dor, né, o paciente relate alguma dor, nessa região aí do sulco intertubercular, pode ser um indicativo de uma tendinite no bíceps braquial. No entanto, esse teste ele é um pouco difícil de ser realizado, então pode ser mais recomendado que o examinador ele apalpe o tendão da cabeça longa do bíceps braquial, nesse sulco intertubercular, para vir a diagnosticar essa tendinite bicipital. Pode passar. Um outro teste que pode ser feito é o teste de SPEED, né? Esse teste, o paciente ele vai estar sentado, né, na mesa do examinador, ou então ele pode ser feito em pé, como está sendo mostrado aí na figura. O ombro afetado, ele vai estar ali flexionado em 90 graus, o cotovelo ele vai estar em uma extensão completa e o antebraço vai estar ali em supinação. A partir disso, o examinador ele vai apoiar uma das mãos sobre a face medial do antebraço e a outra mão ali na região proximal do húmero do paciente, próximo ao sulco intertubercular, né? E aí, a partir disso, o examinador ele vai fazer uma resistência contra o movimento do paciente de realizar uma flexão de cotovelo, né? Caso seja relatado um incômodo, ou então uma dor nesse sulco intertubercular, né, também pode ser um indicativo para a tendinite bicipital. Pode passar. Outro teste também que pode ser feito é esse teste cruzado do impacto, né, que o paciente ele vai estar sentado, o examinador ele vai estar de pé, com uma das mãos apoiadas por trás do ombro, né, para estabilizar o tronco, e a outra mão ele vai estar apoiada ali no cotovelo. O examinador, então, ele vai fazer ali, né, tudo passivamente, uma adução horizontal máxima do ombro, né. Em caso seja relatada uma dor ali na face superior do ombro, pode indicar que está tendo alguma patologia da articulação acromioclavicular, ou caso seja relatada uma dor na face anterior do ombro, pode ser um indicativo de patologia subescapular, ou então do supraespinhoso, ou então da cabeça longa do bíceps braquial.
Pode passar e passo a palavra para o próximo colega. Boa noite a todos. Eu vou dar prosseguimento aos testes, iniciando pelo teste de impacto de NIR, que ele pode ser realizado com o paciente sentado ou em pé. O examinador ele vai apoiar a mão na região superior do ombro e exercer uma pressão no sentido inferior para estabilizar a escápula. E com a outra mão, na região distal do húmero, ele vai auxiliar o paciente a fazer um movimento de flexão com o ombro e levantar o braço. Se esse paciente ele referir dor durante o movimento, o teste será positivo, o que vai indicar uma compressão da estrutura subacromiais ou bursite ou uma lesão do manguito rotador. Próximo slide. Com relação ao teste de impacto de Hawkins-Kennedy, ele também pode ser realizado com o paciente sentado ou em pé. Ele vai fazer uma flexão de 90 graus, tanto com o ombro quanto com o cotovelo. O examinador ele deve apoiar e estabilizar com a mão o ombro e com a outra realizar o movimento de rotação interna e solicitar que o paciente realize um movimento de resistência ao movimento. Se o paciente relatar dor na região supra, o teste ele vai ser positivo para tendinite do supraespinhal. Ele também pode avaliar uma lesão no arco coracoacromial e alterações na região anterointerna do acrômio. Próximo slide. Já o teste de Geber, ele pode ser realizado em pé, porque o examinador ele vai solicitar que o paciente realize a adução com rotação interna do ombro, na tentativa de apoiar o braço na região posterior da coluna, com a tentativa de deslocar o ombro para longe da coluna. Caso esse paciente não consiga realizar esse movimento, o teste é positivo, o que vai indicar um encurtamento ou disfunção subescapular, e vai avaliar a integridade da musculatura subescapular. Eu passo a palavra para o próximo. Bem, pessoal, dando continuidade à questão diagnóstica, os exames de imagem, eles também são de suma importância, principalmente para a conclusão do diagnóstico da patologia. Normalmente são, dentre os exames principais que a gente encontra hoje em dia, são a radiografia, que seria o famoso raio-x, né? Só que o exame de radiografia normalmente é utilizado para ver as estruturas ósseas com maior facilidade. E a ultrassonografia, que na perspectiva geral tem sido um exame que é o mais solicitado e é um exame que tem um custo-benefício melhor e tem solucionado a questão fechada, tem servido para o fechamento de diagnóstico com maior facilidade. A escolha dos exames diagnósticos, normalmente eles ocorrem devido tanto à sintomatologia do paciente, quanto à suspeita se é tendinite, se é bursite, não é? E com relação ao custo do próprio exame em si. Tanto o ZETIAL de 2021, que foi um dos artigos que a gente viu, ele relatou que no seu estudo que 93,3% dos indivíduos que levavam o exame ao consultório, normalmente 38% desses indivíduos, os exames solicitados eram sempre uma ultrassonografia. E há uma certa coerência nisso aí, porque as ultrassonografias elas são mais sensíveis, principalmente para as regiões de tendão e a região muscular, para fechamento de diagnóstico, para observar essas estruturas com maior facilidade. Pode passar. Outros exames que também são solicitados são a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Dentre esses que eu já comentei, a ressonância magnética é o que apresenta uma maior sensibilidade, ou seja, é o que dá para ver uma maior quantidade de estruturas com mais facilidade, observar a questão do processo inflamatório também de forma mais precisa, tornando o diagnóstico melhor. Porém, por ser um exame ainda de um custo mais elevado, ele não é tão solicitado de forma tão rotineira, vamos dizer assim, né? Só em relação a se o profissional ficar em dúvida, se o médico ficar na dúvida mesmo do diagnóstico. Pode passar.
Outros exames que existem em relação a essa aí são a eletroneuromiografia e a termografia. A eletroneuromiografia, ela vai observar a questão nervosa, a atuação nervosa e a contração muscular. Normalmente é um exame que ele pode ser solicitado para verificar a questão da musculatura do ombro, porém ele tem um diagnóstico, ele dá uma precisão maior de diagnóstico para patologias relacionadas a punho e mão, como a síndrome do túnel do carpo. E a termografia, que seria um exame mais recentemente, ele utiliza ondas de infravermelho, atende o espectro de infravermelho, e, como vocês podem verificar na imagem, eles vão mostrando os pontos mais quentes do corpo e os pontos mais frios, modificando a coloração de um para o outro. Os pontos mais quentes indicariam justamente onde existe processos inflamatórios, que é normalmente onde ocorre uma mudança de temperatura, e aí ocasionaria, né, o exame acaba mostrando com precisão os locais onde há processos inflamatórios. Vou passar a palavra para o meu outro colega agora, pode passar o slide. Bom, dando continuidade ao nosso seminário, é importante a gente abordar também a questão do tratamento. Se referindo à tendinite, tem-se que a crioterapia é um tratamento conservador, né, em que um aparelho ele vai basicamente emitir ondas mecânicas para causar choques na região do tendão que foi acometido, e esse estímulo mecânico ele vai causar tanto a analgesia como a anti-inflamação do local. A fisioterapia ela também pode ser usada como tratamento para a tendinite, ela se mostra eficaz principalmente por promover um fortalecimento da musculatura da região do ombro. Os analgésicos eles também podem ser usados, principalmente nos casos de pacientes com dores agudas ou então agudizações de dores crônicas. Os principais analgésicos utilizados são a dipirona e o paracetamol, que podem ser usados isoladamente ou em combinação. Já quanto aos anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem os AINES, né, popularmente conhecidos. Eles são usados para aliviar dores e também para cessar sintomas inflamatórios. E depois de todos esses tratamentos conservadores, se o paciente não melhorar o seu quadro, a gente recorre ao tratamento cirúrgico, que é feito em último caso, né? Ele pode ser feito tanto de forma aberta ou então de forma por artroscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, em que é realizada pelo auxílio de vídeo, né? E nessa cirurgia é importante não fazer o tratamento apenas da tendinite, e sim agir na causa dela, né? Para que os sintomas não voltem a acometer o paciente. Então, nessa cirurgia pode ser feito tanto uma raspagem óssea, um debridamento do osso, dependendo do quadro do paciente. Pode passar o slide, Manuel, por favor? Já quanto à bursite, a gente tem que a acupuntura é um tratamento conservador, em que o mecanismo de ação dela é basicamente colocar agulhas em locais específicos do ombro do paciente com essa patologia, para que sejam ativados nervos aferentes dos músculos do ombro, e esse estímulo mecânico na região vai fazer com que neurotransmissores e neurohormônios sejam liberados, e isso vai fazer com que aumente o fluxo sanguíneo na região, diminuindo a dor e parando também com os sintomas típicos da inflamação da bursa, né? E uma vantagem da acupuntura é que ela não provoca tantos efeitos colaterais como os outros meios farmacológicos, que eu vou discutir mais à frente. E a acupuntura, ela além de tratar a bursite, ela também pode ser usada no tratamento da tendinite, né? Pode passar o slide, por favor. Outra técnica de tratamento para bursite é a bandagem funcional, que ela
ela já era há bastante tempo utilizada no tratamento de disfunções musculoesqueléticas. Só que, recentemente, ela passou a ter função também na resolução de disfunções crônicas, neurais e também miofaciais e articulares, né? Ela age principalmente promovendo um estímulo mecânico na região do ombro, que vai fazer com que o processo inflamatório ele seja reduzido, e isso também vai fazer com que a circulação sanguínea e linfática ela seja melhorada, né? E também isso vai restaurar a mobilidade e a estabilização do ombro. Esse aqui é um artigo que eu usei para exemplificar esse tratamento da bursite, o efeito da bandagem elástica na bursite, de Ellen Cristina Brandão Barbosa, no ano 2012. Pode passar o slide, por favor. O tratamento farmacológico da bursite, ele consiste basicamente no uso de anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, o diclofenac e o naproxeno, né? A fisioterapia para bursite, ela também é indicada para fortalecer a musculatura da região. E se depois desses tratamentos o paciente ele ainda continua com umas dores que incomoda ele bastante, dores incapacitantes que impedem ele de realizar atividades cotidianas comuns, aí deve ser analisada a possibilidade de injeção de corticosteroides diluídos em anestésicos locais. Aqui eu coloquei a imagem dos dois mais usados nessa situação, que é a metilprednisolona e a lidocaína em consideração de 1 a 2%. Só que, nesse ponto, um adendo que deve ser deixado claro é que alguns pacientes com bursite, eles também vão ter tendinite, né? Como a gente viu a correlação dessas duas patologias. E o corticosteroide, ele pode agir dificultando a regeneração do tendão. Então, se ele tiver uma tendinite, não é recomendado utilizar essa injeção no local do ombro, né? E outro tratamento também, em último caso, é o procedimento cirúrgico, né? Em que vai ser feita a retirada da buça e vão ser inspecionados também os tendões do manguito rotador para que evite-se, né, a reincidência dos sintomas do paciente, e é necessário verificar também se há alguma estrutura que tende a sofrer algum atrito ali na região, algum impacto ali na região subacromial, e da mesma forma que a tendinite, o procedimento cirúrgico da bursite, ele deve tratar a causa, né, para que os sintomas eles não voltem a acontecer no paciente. Pode passar o slide, por favor. Essas são nossas referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado.